Hoje vamos começar, no primeiro ano, a discussão sobre... Vamos começar a falar sobre a filosofia de Aristóteles. Ou seja, nas últimas aulas, eu não me lembro se foram as últimas 3 últimas aulas, foram 2, agora está me fugindo um pouco a mente, a memória. Nós trabalhamos o pensamento de Platão, não foi? Nós falamos a importância de Platão, a discussão de Platão sobre como Platão ele vai dar prosseguimento ao pensamento de Sócrates, como o método dialético de Platão, no fundo, é um desdobramento do método maêutico de Sócrates, na medida que as ideias elas remetem à busca pelo conceito, que começa a Sócrates ali no método maêutico. Vimos como Platão resolve o problema do conhecimento, né? E como esse conhecimento, que é fundado na teoria da reminiscência, no inatismo platônico, está profundamente coligado à teoria das ideias, que é a metafísica platônica, que é a compreensão de que o mundo é fundado por cópias, e essas cópias elas apontam, em última instância, para uma inteligibilidade, para um entendimento a partir de ideias que dariam suporte, dariam base para se entender as coisas, para se observar as coisas e entendê-las tais como elas são. Ou seja, se existe, portanto, seres humanos, existe uma ideia de ser humano. Se existem... E dessas ideias, elas iriam desde o mais concreto, no plano da Icásia, até o plano mais nobre, que é o plano da Noese. Muito bem. Vimos a famosa alegoria da caverna, que é uma alegoria que representa de forma bastante figurativa o pensamento de Platão, tanto no papel do filósofo, que representa esse prisioneiro que é liberto da caverna, quanto a própria teoria das ideias, que é a comparação entre as sombras que se encontram na caverna e como cópias, e a realidade que se encontra lá fora, que seria de fato as ideias. Muito bem. Hoje a gente vai começar a falar de Aristóteles, que foi discípulo de Platão. Tá? Foi discípulo de Platão. Para a gente começar a falar de Aristóteles, eu vou falar hoje, provavelmente vou falar da biografia de Aristóteles, vou falar quem foi Aristóteles, é importante saber quem foi essa figura, Aristóteles, e conjunto à importância de Aristóteles, eu vou começar falando sobre a crítica de Aristóteles à teoria das ideias de Platão. Ou seja, como Aristóteles vai se separar de Platão. De fato, se a gente olha a filosofia clássica, representada por esses 3 grandes nomes, Sócrates, Platão e Aristóteles, a coluna vertebral da filosofia clássica, eu até costumo falar brincando, a Santíssima Trindade da filosofia, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Ou seja, Sócrates, Platão e Aristóteles, memorizar isso, decorar isso, memoriza de fato, com um aluno de ensino médio, quem foi a importância desses 3 autores. Diferente de Platão, que não critica propriamente Sócrates, mas faz da sua filosofia um desdobramento da filosofia socrática, Aristóteles vai criticar Platão. Aristóteles desenvolve uma teoria em muitos aspectos oposta a Platão. Não todos, mas em muitos aspectos oposta. Né? A gente até pode dizer que Platão representa muito fortemente o inatismo, o racionalismo antigo, e Aristóteles o empirismo antigo, né? Como 2 vertentes opostas. Não é à toa que a famosa pintura da Escola de Atenas, feita por Rafael, o pintor renascentista Rafael, coloca no centro da discussão Platão e Aristóteles na sua pintura. Um Platão apontando para cima, levando em conta o mundo das ideias, e um Aristóteles apontando para baixo, levando em conta a realidade sensível. Nesse sentido, a filosofia aristotélica, ainda que seja tal como a filosofia de Platão em relação a Sócrates, um desdobramento, mas é um desdobramento que vai se opor em vários aspectos. Bem, quem foi Aristóteles? Para começar, Aristóteles, ele historicamente está muito bem situado. Né? Ele é uma figura histórica importantíssima, uma das mais importantes da história da humanidade. Para começar, quem foi Aristóteles? Aristóteles, esse grande nome da filosofia grega, não é grego, é um meteco. Ou seja, ele não é grego. Ele é macedônio. Ele é da cidade de Estagira, na Macedônia.
A Macedônia é um antigo território, um antigo império, no qual os gregos entendiam eles como gregos, mas gregos esquisitos, gregos já distanciados, né? A língua falada pelos macedônios é a língua macedônica, né? E ela parece muito com o grego, mas não é grego, ela é diferente. Ou seja, Aristóteles, ele é uma figura que nasce em Estagira, na Macedônia, e ele vai fazer parte do corpo de jovens que no reinado de Filipe II da Macedônia serão encaminhados para as principais escolas filosóficas, para os principais centros de pesquisa e estudo do mundo antigo, do mundo grego. Sabe-se que Filipe da Macedônia, ele projeta, ele estabelece digamos assim, um programa governamental de desenvolvimento da Macedônia para viabilizar justamente as suas invasões. Há um projeto ali beligerante de ocupação do território grego, desenvolvido pelos macedônios. E uma das primeiras estratégias que eles fizeram foi encaminhar os seus melhores pupilos, os seus melhores jovens, para eles estudarem nas melhores escolas filosóficas de produção de ciência, medicina da época, na Grécia Antiga. Uma estratégia que, se a gente olhar o que fizeram os japoneses na Era Meiji, não é muito diferente, né? As soluções são basicamente as mesmas, quase sempre, para certas coisas. Muito bem. E um desses jovens foi Aristóteles. Aristóteles era filho de um médico da corte real da Macedônia. Esse jovem chega em Atenas, digamos assim, patrocinado pela bolsa de pesquisa, a bolsa da CAPES da Macedônia, estou brincando aqui com as palavras, mas ele chega lá, né, e vai estudar na Academia de Platão. Ele se torna aluno da academia e se torna o mais notório aluno da academia. É indiscutível o gênio de Aristóteles, né? Ele se torna o mais importante aluno da academia e fica lá estudando. Ele fica na Academia de Platão ao longo de 20 anos, se não me engano, entre os 18 anos e os 38 anos. Primeiramente como aluno, depois como professor da Academia de Platão. Tá? E o que acontece? Ele fica durante 20 anos estudando lá. Estudando e ensinando. Era visível que Platão admirava a figura de Aristóteles, mas era também visível que Aristóteles divergia alguns pontos da escola de Platão, particularmente no que diz respeito a uma certa predisposição da academia no estudo das matemáticas. Aristóteles mostrava-se muito mais curioso e interessado pelo estudo das ciências naturais, particularmente da biologia. Algo que pode ser até considerado como uma espécie de inspiração de seu pai, que era médico. Muito bem. A partir disso, após a morte de Platão, em que Aristóteles tem 38 anos, há uma disputa no interior da academia para quem iria presidir a academia, para quem iria ocupar o lugar de Platão, né? Nessa disputa, há dois nomes em jogo. Uma é de Aristóteles e a outra de um sobrinho de Platão, se não me engano, Espeusipo, que era o matemático. Se não me engano, o nome dele era Espeusipo. No final das contas, ganha o Espeusipo. E Aristóteles fica chateado, não se sente confortável em permanecer na academia e sai da academia. E funda a sua própria escola, o Liceu. No Liceu, Aristóteles vai ser professor de ninguém mais, ninguém menos que Alexandre da Macedônia, filho de Filipe. Filipe manda seu filho
Alexandre para ser educado da melhor forma possível, ser o pupilo, o aluno predileto de ninguém menos que Aristóteles, que também, em certa medida, foi educado a partir do apoio da Macedônia, do governo da Macedônia, a ele permanecer lá. Ele ensina, prepara, de alguma forma, prepara de fato Alexandre da Macedônia para o grande projeto expansionista que iria empreender. Iria conquistar, numa velocidade nunca antes vista, o maior número de terras até hoje considerado na história. A gente sabe que a Macedônia saiu daquela região dos Balcãs e ela se expandiu até a Índia, até o Extremo Oriente. Nada mais, nada menos que isso. Só não expandiu mais porque houve uma rebelião dos soldados falando que não aguentavam mais tantos anos de guerra. Foram 10 anos de batalha. Basicamente, Alexandre da Macedônia batalhou dos 23 aos 33 anos. Muito bem. Quando morreu. É nesse período de vida, nesse período, a partir dos 38 anos, que Aristóteles desenvolve toda a sua filosofia e produz um volume de obras, tal como Alexandre, seu aluno, foi o general que mais rapidamente expandiu territórios na história da humanidade em tão rápido tempo. Talvez a gente possa dizer que Aristóteles foi o jovem, foi o pesquisador intelectual que mais produziu em tão pouco tempo. Aristóteles produziu as bases de uma série de ciências como a biologia, a física, a astronomia, no famoso Tratado do Céu, as primeiras interrogações sobre a psicologia no Tratado da Alma, as bases da política, a ética Nicômaco, os 6 primeiros grandes livros sobre a lógica clássica, o órgano, tudo isso num tempo em menos de 15 anos. Ele produz isso dos 38 aos 52 anos, quando ele falece. Ele produz esse volume de obra, esse volume incomensurável de obras, assim, talvez individualmente nunca alguém produziu tanto como Aristóteles, né? Inclusive, é interessante ver que as suas obras geralmente eram escritas pelos alunos. Ele ia expondo a sua teoria na medida que eles caminhavam pelo liceu, vendo coisas, observando coisas, ele ia dando aulas, produzindo caminhadas. Ao caminhar. Não por acaso a sua escola também foi chamada por isso de peripatética, de peripatos. Peripatos em grego quer dizer pés, caminhar. Ou seja, é uma escola produzida ao caminhar. Tá? A escola peripatética. Ok? O que mais? Depois da produção dessa obra vastíssima, em 323 a.C., Alexandre da Macedônia morre, vitimado por uma febre, por uma infecção que o abate. Nesse sentido, há uma crise em toda a região conquistada por Alexandre, um forte espírito antimacedônico, ou seja, inúmeras rebeliões, justamente para emancipar esses territórios em relação ao poder da Macedônia. Da Grécia, particularmente em Atenas, onde habita e mora Aristóteles, e trabalha Aristóteles, há um forte espírito antimacedônico, né? E Aristóteles, temendo acontecer com ele o que aconteceu com Sócrates, ou seja, ser preso e condenado injustamente, decide sair da Macedônia, sair de Atenas e voltar para a Macedônia. Ele sai em 323 e vai logo após a morte de Alexandre e volta para a Macedônia, vai em caminho, voltando para a Macedônia. E na cidade de Calça ele falece, um ano depois. Ao que parece, faleceu por causas naturais, mas morreu relativamente moço, aos 52 anos, mais ou menos, 53 anos. Né? Bem moço. Né? Deixando uma obra vastíssima. Bem, isso é, digamos assim, uma apresentação da biografia de Aristóteles. Mas
uma apresentação de quem foi Aristóteles. A pergunta que fica então é, bem, a primeira coisa que a gente tem que entender de Aristóteles é a crítica de Aristóteles a Platão. O que Aristóteles de fato critica Platão? Bem, Aristóteles, ele usava uma expressão muito interessante que ele dizia o seguinte: somos muito amigos dos filósofos da academia. Os filósofos, no caso. Quem são os filósofos da academia? Platão e seus seguidores, mas muito mais amigos da verdade. Qual a crítica de Aristóteles a Platão? Aristóteles vai atacar o coração da filosofia platônica, diretamente o coração. É uma facada no peito. Ele vai atacar justamente a teoria das ideias. A teoria, ou seja, o conceito fundamental da imitação. Só para a gente tentar entender o que é a teoria da imitação em linhas gerais. A teoria da mímesis, da imitação, diz que a realidade se constitui de dois planos distintos. Um primeiro plano, que se trata do plano das cópias, e um segundo plano, que é o plano real, que é o plano das ideias. As cópias imitariam as ideias. Seriam, digamos assim, seria uma derivação das ideias. Elas participam da ideia, elas imitam. Isso a gente viu nas aulas anteriores, quando a gente falou de Platão. O que vai dizer Aristóteles? Olha, assim, eu vou usar uma terminologia mais andreliana, mais minha, mas no fundo é o que Aristóteles está dizendo. Olha, Platão tem uma razão ao dizer que, ao falar da cópia e da ideia. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o que significa a palavra ideia em grego. Ideia em grego é eidos. Eidos pode ser traduzido como ideia, sim, mas também pode ser traduzido como forma. Ou seja, eu sei que uma coisa, é tal coisa, eu reconheço a identidade de uma coisa a partir do seu eidos, da sua forma. Eu sei que isso aqui na minha mão, que esse livro, Largo, do poeta Armando Fritas Filho, é um livro porque eu reconheço a sua forma de livro. Eu reconheço a sua forma. Ao reconhecer a sua forma, eu reconheço a sua identidade. É a forma que indicia a identidade. O problema que Aristóteles vai colocar é dizendo essa forma não está externa ao objeto observado, como quer Platão, dizendo que a ideia é externa à cópia, a ideia é distinta da cópia. Não. A forma está no próprio objeto observado. Se é uma ideia que confere identidade ao livro, essa ideia ou forma está no próprio livro, está na forma do livro que me suscita a sua ideia, que me remete à sua ideia, que me diz o que ele de fato é, um livro. Quando eu olho um copo, é a forma do copo que me diz de fato o que é esse copo, um copo. Ou seja, a gente poderia tratar mais ou menos os seguintes termos. A crítica de Aristóteles a Platão é entender que o problema de Platão é que ele faz de fato uma diferença fundamental sobre os indivíduos, o sínolon. Uma diferença fundamental quando eu falo do indivíduo, das coisas que estão individualizadas. Mas há um problema. Há uma distinção no indivíduo que deveria ser meramente didática, mas não uma distinção real, efetiva. Ou seja, ele confere uma metafísica a uma distinção que deveria ser meramente didática. Como assim? A física aristotélica é uma física do sínolon, uma física dos indivíduos. Toda a física de Aristóteles é uma física fundada na ideia do indivíduo. O que é o indivíduo? É algo que eu reconheço identificado, é algo que eu reconheço distinto no espaço. Este livro, este homem, estes óculos, estas prateleiras, este computador. Tudo isso é um indivíduo, é algo que eu reconheço distinto no espaço, que se distingue na natureza, que se faz distintamente para a natureza. A lua, a árvore, um pedaço de grama, ou um cachorro andando. Tudo isso são indivíduos.
Mas o que é um indivíduo? O indivíduo ele apresenta dois aspectos em interação. Quais são esses aspectos em interação? A forma e a matéria. A forma, ele usa a palavra utilizada por Platão para falar da ideia. Eidos. A forma é eidos. A matéria é eilê. Ou seja, eu não posso pensar a forma sem a matéria, e nem a matéria sem forma. Uma forma sem matéria, nada é. Ela depende da matéria para ser algo. A matéria é um conteúdo de preenchimento. Este livro ele é feito de papel, possui um material. Papel, celulose, né? Material que é feito o livro. Eu, enquanto ser humano, sou feito de carne. Há uma matéria de preenchimento. Este copo de vidro tem o vidro, tem o silício que o preenche. Tudo que existe possui uma matéria preenchendo essa forma. Eu não posso pensar uma forma sem matéria, segundo Aristóteles, e eu não posso pensar uma forma sem matéria, e eu não posso pensar uma matéria sem forma. Toda matéria é mórfica. Toda forma é material. Está materializada no mundo. Então, qual a crítica de Platão, de Aristóteles a Platão? É basicamente o seguinte: olha, não tenho. O problema de Platão é que ele separa a forma da matéria. Ele distingue a forma da matéria. E Aristóteles vai dizer, essa distinção está correta. Há uma distinção entre matéria e forma. É visível que um ser possui matéria e forma. O problema é você considerar que a forma independe da matéria, que é uma forma pura, que não depende da matéria. Uma forma pura, né? E essa forma pura, ela se distingue da matéria. Não é uma forma pura. Toda forma, ela implica matéria, ou seja, a forma está do próprio indivíduo. Ou seja, ele torna aquilo que é uma distinção didática numa distinção efetiva, como se de fato existissem formas puras. Platão vai falar, inclusive, de uma matéria pura sem forma, né? Uma cora. Uma matéria pura sem forma. Se você pensa numa forma sem matéria, você consegue pensar numa matéria sem forma. A famosa cora que está lá no Timeu de Platão. Aristóteles não concebe um mundo no qual forma e matéria estão separadas uma da outra. Isso para ele é uma boutade, como diz os franceses, é uma piada, isso é uma ilusão, né? É você perceber a diferença entre forma e matéria e querer fazer da forma algo destacado dos objetos. Aí você cria a ideia e a cópia. Para Platão, vai dizer, esse é o erro de Platão. Para Aristóteles, vai dizer, esse é o erro de Platão. Platão peca aí. Ele falha aí. Ele falha em pensar a forma do cavalo separada do cavalo. Você quer encontrar a ideia a ideia de cavalo? Olha para aquele cavalo. Isso Aristóteles escreve. A cavalidade do cavalo, vamos brincar aqui, no fundo, Platão separa o cavalo da cavalidade. O que é o cavalo da cavalidade? O cavalo é aquele ser que a gente observa. Na concepção platônica, copy. A cavalidade é a ideia que garante que o cavalo seja o cavalo. Né? Só que ele separa, ele abstrai uma coisa que não pode ser abstraída da sua particularidade. O universal está no particular. A universalidade de olhar um livro e saber que isso é um livro está a universalidade de saber que isso aqui pertence a um gênero chamado livro está no próprio particular que constitui este livro. Tá? Então essa é a primeira coisa importante. Primeira coisa, a gente falou um pouquinho da biografia de Aristóteles. Segunda coisa, a crítica de Aristóteles a Platão. A crítica de Aristóteles a Platão, como eu falei, está justamente vinculada à teoria das ideias, mostrando que que constitui um absurdo separar a forma da matéria.
Forma e matéria são aspectos distintivos na física aristotélica, mas são aspectos que não podem ser separados efetivamente. Eu não posso pensar uma matéria sem forma, nem uma forma sem matéria, como acontece na filosofia de Platão. Porque quando ele pensa as ideias, ele pensa ideias imateriais, que serviriam de exemplaridade para todo e qualquer caso. E nisso, Aristóteles vai dizer, isso é um erro. Platão acerta quando percebe que há uma diferença entre forma e matéria. Platão acerta quando percebe que é a forma que garante a identidade daquilo que observa. Platão peca, erra, segundo Aristóteles, quando ele pega essa forma e coloca separada, efetivamente separada, numa outra esfera à parte da esfera que constitui a matéria. E, portanto, os indivíduos. E aí ele cria uma espécie de identidade a partir de algo exterior à própria coisa. Porque a ideia vai se colocar distinta da cópia. A identidade não é externa. A identidade está na própria coisa. Ela está internalizada na própria coisa. Ok? Então hoje a gente fechou já a crítica de Aristóteles a Platão. Na próxima aula a gente vai começar a ver como é que se funda a física e a metafísica aristotélica. A partir da diferença entre forma e matéria e a partir de uma série de outros conceitos importantes na física aristotélica, tais como substância e acidente, necessidade e contingência, ato e potência e a famosa teoria das 4 causas. Abraço!